Olha, no mundo do software é igualzinho na vida real. Relacionamentos são a chave de tudo. É o jeito como as peças se conectam que define se algo vai funcionar bem ou se vai quebrar na primeira oportunidade. Entender esses tipos de conexão, bom, isso é o que separa um sistema forte de um que é, sabe, uma verdadeira casa de cartas. Então, a grande questão é essa, né? Como é que esses mundos digitais se conectam de verdade? Porque no final das contas, a qualidade de qualquer software tá na conversa entre as partes dele. E hoje a gente vai mergulhar fundo em dois tipos de relacionamento que são cruciais na programação: a tal da associação e a composição. Beleza, nosso caminho hoje é bem claro. A gente começa com o básico, os objetos, que são os blocos de construção. Depois, a gente parte para a associação, essa ligação mais flexível. Na sequência, a gente vê a composição, que é um vínculo bem mais forte. Aí a gente bota as duas lado a lado para comparar e, para fechar, vamos ver como escolher a certa na hora H. Certo. Então, antes da gente começar a conectar qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender o que são essas coisas no mundo da programação, né? E tudo, absolutamente tudo, começa com duas ideias: classe e objeto. Pensa assim, uma classe é tipo a planta de uma casa, ou, sei lá, uma forma de bolo. É um modelo. Por exemplo, se a gente cria uma classe cachorro, ela vai dizer o que todo cachorro tem que ter. Sei lá, um nome, uma raça e o que ele faz, tipo latir. É basicamente o manual de instruções para criar um cachorro no nosso sistema. Ok? Se a classe é a forma do bolo, o objeto é o bolo em si. É a coisa real, que existe. Seguindo o nosso exemplo, o Rex e a bolinha, esses são os objetos. São os cachorros de verdade, criados a partir daquele molde da classe cachorro. Cada um com seu nome, sua raça, tudo certinho. Beleza. Agora que a gente já sabe o que são os blocos, vamos começar a juntar eles. O nosso primeiro tipo de relacionamento é a associação. Pensa nela como uma parceria de trabalho, sabe? Uma colaboração entre duas partes que são independentes. O ponto central da associação é exatamente esse. Os objetos se conectam, eles interagem, trabalham juntos, mas um não depende do outro para existir. Um não é dono do outro. As duas palavras para guardar na cabeça aqui são independência e colaboração. Isso se desdobra em algumas características bem importantes. Primeiro, os ciclos de vida são independentes. O que isso quer dizer? Se um objeto deixa de existir, o outro continua lá, numa boa. Não existe uma relação de posse, é uma ligação focada só na interação, na troca de informações. Para ficar bem claro, vamos usar um exemplo clássico: professores e turmas. Pensa comigo, um professor pode existir sem estar dando aula para uma turma específica, certo? E uma turma também pode existir sem um professor específico naquele momento. Se o professor, sei lá, se aposenta, a turma não acaba, outro professor assume. Eles colaboram, mas são completamente independentes um do outro. Agora vamos virar a chave completamente. Se a associação era essa parceria de trabalho, a composição é um relacionamento muito, mas muito mais profundo. É uma relação de posse mesmo, de dependência total. Aqui, a ideia principal é a de todo e parte. É como se um objeto fosse um pedaço fundamental do outro. A parte simplesmente não consegue existir, não faz sentido sem o todo. É o objeto todo que manda em tudo, que controla a vida e a morte da parte. E olha só as características disso. O ciclo de vida é totalmente amarrado. Ou seja, quando o objeto todo é destruído, adivinha? Todas as suas partes vão junto, sem choro nem vela. A posse aqui é forte, é exclusiva, e a hierarquia é cristalina. Um manda, o outro obedece. O exemplo do carro e do motor é perfeito para isso. O motor é uma parte essencial de um carro, certo? Se esse carro vai para o ferro velho, o motor dele vai junto. Acabou. O motor daquele carro específico não tem vida própria, não tem como existir de forma independente. A função dele está 100% ligada àquele carro e ponto final. Pronto. Agora que a gente já viu os dois lados da moeda, chegou a hora do confronto. Vamos colocar associação e composição lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Olha só que simples quando a gente compara direto. De um lado, a associação. É uma ligação mais fraca, opcional, entre objetos que vivem suas próprias vidas. Do outro lado, a composição. Uma ligação forte, exclusiva, onde um é dono do outro. E o ciclo de vida deles é o mesmo. E claro, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens, né? A associação te dá muita flexibilidade, um baixo acoplamento, o que é ótimo. Mas, como eles são independentes, pode rolar uma inconsistência. Já a composição é o oposto.
Ela garante a integridade dos dados, te dá total controle. Mas, em troca, o sistema fica mais amarrado, com menos flexibilidade e um acoplamento bem mais alto. Certo. Vimos a teoria, os exemplos, as trocas. A pergunta de $1 milhão agora é: como a gente decide qual dos dois usar na hora de desenhar o sistema? A resposta é mais simples do que parece. É só se perguntar sobre a relação de vida e posse. Os objetos conseguem existir um sem o outro? Se a resposta for sim, então é associação. Agora, se um objeto é, por natureza, uma parte de outro e não vive sem ele, aí não tem erro, é composição. E no final do dia, por que essa discussão toda é tão importante? Porque acertar nessa escolha faz uma diferença brutal. Um software fica mais claro, muito mais fácil de dar manutenção e, claro, com uma qualidade muito superior. Essas decisões são literalmente o alicerce de um bom sistema. Para a gente fechar, fica a reflexão. Quando se está desenhando um sistema, é preciso parar e pensar na natureza de cada conexão. Essas conexões são feitas para colaborar, como parceiros independentes, ou elas são feitas para durar, como uma parte inseparável de um todo? A resposta para essa pergunta, bom, ela define a arquitetura inteira do que está sendo construído.